e a gente está absorvendo tudo isso. Poxa, pastor, mas como então que as pessoas vão para o mundo? Tem pessoa que depois de colher tudo isso de bom, depois de desfrutar tudo isso de bom, ele escolhe ouvir conselho dos ímpios. Porque os ímpios são aqueles que não fazem a vontade de Deus. Os ímpios de que nós estamos falando, dos que estão escritos aqui, está se falando daquelas pessoas que são contra Deus. Não estou falando só de pessoa que não é crente, não, que tem pessoa que não é crente, que às vezes é melhor do que muita pessoa que diz ser crente. Não é sobre isso. Eu estou falando daquela pessoa que devagarinho vai levando a pessoa a ir em lugares que ela nunca pensou em ir. Há coisas que nunca despertaram na cabeça dela. E aquela influência maléfica vai influenciando, e quando pensa que não, a pessoa está lá. Ah, mas isso é culto de jovem, então essa palavra foi preparada para jovem. Foi preparada para mim, porque eu estou sujeito. O irmão e a irmã mais idosa aqui da igreja está sujeito. O pastor e qualquer um de nós estamos sujeitos. Mas o Senhor está dizendo, olha, feliz é quem não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda na roda dos escarnecedores, porque não tem nada para a gente mais lá, irmão. A gente anda na contramão, nós não somos inimigo deles, pelo contrário, nós queremos que eles também venham beber dessa água. Mas enquanto eles não entendem, se a gente vacilar, o diabo pode usá-los. Eu estou dizendo pessoas, mas eu posso dizer situações, necessidades. E por causa de necessidade, às vezes a gente se vê em apuros, em determinadas situações que a gente, quando pensa que não, está se afastando. E está se afastando. E está se afastando por alguém que conheceu. E está se apaixonando por alguém que não deveria ter se apaixonado. E está olhando para quem não era para ter, está olhando. E está desejando o que não era para estar desejando. Quem está excluído disso, irmãos? Qual ser humano está livre disso? Só porque está na igreja, não. Da mesma forma que nós somos cheios do Espírito de Deus e nos alegramos, se a gente não vigiar, se a gente não for nesse conselho aqui, se a gente não se separar, se a gente não pensar nas coisas que são de cima, que é o tema da festividade dos jovens, Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Se nós ressuscitamos com Cristo, se nós temos uma nova vida, não é isso que nós aprendemos? Uma nova vida em Cristo Jesus. E com Ele se fez tudo novo. As coisas velhas se passaram. Acabou o desejo do espancadão. Acabou o desejo da maconha, acabou o desejo da cerveja, acabou. Não tem. E a gente fica às vezes impressionado. Quantas vezes eu quis me livrar disso tudo e não conseguia. E de repente eu tive uma atitude de entrar por uma igreja a qual eu tantas vezes fui convidado. E eu ouvi lá uma palavra
que o irmão dizia que se eu andasse nos caminhos do Senhor, eu seria como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e que não ia me faltar nada, e que a minha casa ia ser abençoada, a minha família ia ser abençoada. Ao contrário de tudo que estava acontecendo, a minha família estava desesperada, minha mãe não sabia com quem eu andava. Um exemplo. E eu não parava com namorado nenhum, eu não parava com namorada nenhuma. E chegava em casa bêbado, e cada um com a sua história. E outros estavam lá dentro da macumba, entregando despacho, nas encruzilhadas. E outros na boca de fumo com a arma na mão. E fez tanta coisa. Matou, roubou, fez de tanta coisa ruim que vocês e eu fizemos. Ou pelo menos a maioria de nós. Ou você pensa que Deus se agrada quando a pessoa está enchendo o pote de cerveja, enchendo o pote de... Ah, não, mas ele só bebe. Pois é. Pode ter certeza que está afastado de Deus. Porque a Bíblia diz isso. Ah, mas ele é bonzinho, ele trabalha, ele só bebe. Ó, o único vício dele é mulher. Só isso. Não rouba, não fuma droga, não sei o quê, mas não para com mulher nenhuma. É um galinha. Não sei o quê. Mas tá tudo bem. Ah, mas ele só fuma maconha. Não bebe, não cheira. Ah, mas ele só fuma cigarro. E assim as pessoas vão, irmão. E hoje na igreja, não é isso que é oferecido. Mas é oferecido, sabe o quê? Uma palavra mais branda, mais mansa. Tipo, Deus não se preocupa com isso. Não é bem assim também. Deus não é tão malvadão assim também. Você pode sim. Quem disse que você não pode? Você pode. A Bíblia não fala que não pode se embriagar? Aí vai, irmão Robson, lá, o pastor Robson. Ah, é verdade. Aí eu tempão, 20 anos de pastor, não é que é mesmo? Nunca tinha parado para pensar nisso, não. Por quê? Porque outras coisas já vêm acontecendo na minha vida, outras coisas já vêm acontecendo, e eu vou porque aquele camarada só toma uma taça de vinho de manhã e uma ao jantar e está tudo bem para ele. E ele vai à igreja, normal e tudo bem. Aí o bobão, viciado, que não consegue tomar uma dose, porque toma uma dose, já quer cheirar, e depois de cheirar já quer beber mais, depois de beber mais já quer fumar, e daqui a pouco quando vai ver, tal. É assim que o diabo vem. E às vezes começa dentro da igreja. Aquele nada a ver, né, pastor? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver. Às vezes tem coisa que pode ser que nem tem a ver mesmo, biblicamente. Mas o que está na Bíblia tem a ver sim. Tem a ver para o teu próprio bem, irmão. Tem a ver para o meu próprio bem. Se eu estou de pé aqui, é por causa dessa palavra. Eu aprendi a amar a Deus. E eu também não quero sofrer mais não, irmão. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Eu quero estar com quem? Com um vencedor? Ou com um perdedor que eu era? Que eu estava com Satanás. Um gesto que eu fiz, que vocês fizeram, levantaram a mão. Dali em diante, a tua vida começou a mudar. Teve gente que parou de beber no mesmo dia. Teve gente que parou de fumar no mesmo dia. Teve gente que chegou para a esposa em casa e abriu o verbo e falou: meu amor, acontece o que aconteceu, eu quero te falar a verdade agora e tudo, eu preciso. E se dobrou o joelho no chão, falou: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso,
mas eu te amo, eu sei que você é a mulher da minha vida, que você é a mãe de meus filhos, eu não quero fazer mais isso, eu quero que você me perdoa. E o Espírito de Deus fez uma obra tremenda ali, e a mulher disse, eu te perdoo, em nome de Jesus. Aleluia. E tudo acabou. Como no piscar de olhos. Tudo acabou. Tudo se fez novo. As coisas velhas foi tudo embora, junto com Satanás. E hoje está você aqui, ó, adorando o Senhor. Consegue refletir onde você estaria num domingo como esse, numa noite de calor como essa? O que a gente estava fazendo, irmão? Uma hora dessa. Alguns aqui eu sei. Já estava para lá de Marrakech. Louvado seja Deus. Ele nos tirou de lá e está nos preservando. Então a gente tem que dar ouvido à palavra de Deus. Eu queria falar aqui de alguém que, ao contrário de nós, sabe aquela pessoa que nasceu no berço evangélico, teve um chamado, a mãe não podia ter filho, aí Deus aparece para o pai e diz assim, através de um anjo, diz assim, olha, a sua mulher dará luz. E ele será um nazireu. Vocês vão entregar ele para mim. E vocês não vão poder passar na navalha do cabelo dele. E ele não vai poder tocar em morto. Não vai poder ir a velório. Quando eu fiquei lembrando dessa passagem, nessa parte eu pensei assim, ele não vai poder nem no velório do pai nem da mãe dele. Não podia entrar aí. E tantas coisas que ele não podia fazer e não podia beber. Estou falando de Sansão. Juiz. Foi o 12º juiz de Israel. Pensa bem, nascer num lar assim. E o seu nome, o significado, um deles é pequeno sol, luz. Esse é o significado do nome do homem. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Deus levantou esse homem? Começou pelo milagre na mãe dele, olha só. Tudo para dar certo. E esse homem, por isso que eu disse que dentro da igreja, as pessoas saem e se perdem. Ele foi a um determinado lugar que, agora me fale o nome da cidade, e ele encontrou uma prostituta e ele caiu com ela. Ele foi levantado para lutar contra os filisteus. Os filisteus, povo de guerra, lutava contra Israel. Deus levanta aquele homem. E uma vez só, ele matou 1000 filisteus. 1000 soldados, sozinho, com uma queixada de jumento. Tamanho era o poder de Deus na vida dele para fazer tamanha coisa. E esse homem começou a beber também. Ele não podia ter contato com essa mulher, ele não podia beber, ele bebeu. As companhias que ele estava não eram essas companhias que a Bíblia está dizendo aqui. Era um homem que desafiava o medo, confiava, chegou a um ponto de estar autoconfiante no poder que tinha nas mãos dele. Estou indo rápido aqui para a gente poder... É só para entender de uma pessoa só aqui da Bíblia em relação àquilo que nós lemos no início. Ele foi o contrário disso que nós lemos aqui. Ele veio da bênção. Ele tinha tudo.
Sansão tinha tudo para ser um homem feliz. E de repente ele conhece Dalila, uma filisteia, inimiga do seu povo. E foi apresentar para os pais, foi comentar com os pais a respeito. E eles disseram: mas meu filho, com tantas mulheres aqui do nosso povo, e você vai procurar mulher logo lá, no meio dos inimigos de Deus? Olha onde o homem já estava. Muito rápido, irmão. Ele morreu e ia fazer 40 anos. E naquele tempo os homens viviam muito, né? Então o homem que nasceu para ter uma vida de vitória, uma vida de bênção, de ter uma história muito linda narrada na Bíblia, antes de 40 anos isso acabou. Por escolhas dele. Deus te dá. Deus te enche do Espírito Santo, se você quiser. Deus te dá dons. Deus faz pessoas através de você se converterem. As tuas mãos podem tocar alguém e alguém ser curado. Por causa de uma palavra que sai da tua boca, pode mudar a vida de muitas pessoas. Esse é o nosso chamado. É assim que Deus nos usa. Mas se 1 minuto de nossa vida, dependendo da situação, nós vacilarmos, nós vamos cair. Como eu disse no início, o diabo vem dando doses homeopáticas e vem lançando, e hoje é nada a ver aqui, e hoje é só esse negocinho, e hoje é só uma olhada, e amanhã é só não sei o quê, e tal, e quando vai ver... Hoje não, eu era viciado, eu bebia, não tem nada a ver eu ir lá no bar, conversar com meus amigos. Eu vi muitos irmãos se perder assim. De ir lá pro bar bater papo, mas por quê? Porque, poxa, agora eu sou crente, eu vou me desfazer dos meus amigos. Aí nós lemos aqui que é para não se assentar na roda dos escarnecedores. Eu sei como é que é. E aí, irmão, não vai ver nada, não? Toma um negócio aí, irmão. Só porque está na igreja agora está todo... É assim mesmo que eles falam. Só porque está na igreja agora está nessa aí, tá, não sei o quê. Toma só um negócio aí, rapaz, só um copo. Isso aí não... Eles conhecem a Bíblia. A Bíblia fala que não pode se embriagar, rapaz. Tu não conhece a Bíblia, não? Não é mesmo, né? Eu ouvi o pastor mesmo falando isso lá. Tomar um copo de vinho. Inclusive, o apóstolo Paulo falou para Timóteo para ele não tomar só água, mas para ele também tomar vinho, por causa do estômago dele. Aí o bobão vai, toma um golinho, toma um copo, daqui a pouco a mulher dele está esperando ele em casa, ele volta no outro dia. Perdeu. Ou às vezes não é no primeiro dia, é no segundo dia. O irmão tem um montão de lugar para comprar a bendita Coca-Cola do domingo. O irmão vai comprar justamente no bar onde o diabo humilhou ele. Tem a padaria, tem o boteco lá da irmã, que não vende bebida, mas só vende as coisas boas lá. Mas ele não vai lá, ele quer ir lá para todo mundo ver ele numa boa. Estou numa boa, agora para mostrar que venceu. E tanta coisa assim acontece quando vai ver. Assim também foi Sansão. Sansão estava brincando com Deus, ultrapassou todos os limites, saiu com a prostituta, bebeu, andou com mal companhia, e agora estava com uma mulher que era dos filisteus, dos inimigos de Deus. E Deus não fez nada. Não é de parar para pensar, irmão? Mas Deus não fez nada. Não podia nenhuma dessas. E ele fez essas todas. E Deus não fez nada. E dali ela começou a tentar armar contra ele. Olha como é que o diabo faz com as pessoas, irmão. Imagino que ela devia ser muito bonita. E o bobo do Sansão
apaixonado. A mulher: me diz aonde está as tuas forças. Como que alguém pode fazer algo contra você, para você ficar um homem comum? E ele brincando com ela: você faz uma amarração com a corda assim, 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 e não vai acontecer nada, eu vou virar um homem comum. E ela fazia isso. Fez a primeira vez. Agora, irmãos, pensando aqui entre nós, se uma mulher fizesse um pedido desse, o que era para um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ainda que ele tivesse errado, mas naquela hora ali, Deus estava dando a chance dele se livrar. Porque é assim que acontece. A pessoa não se desvia de uma vez. Vai acontecendo, e a pessoa, quando pensa que não, já está amarrado. Sansão era para dizer: essa mulher é do diabo. Que negócio é esse de quer me amarrar? Quer me ver a minha fraqueza? Para quê? E deu um gritão e... Aí vem os filisteus. Aí Sansão arrebentou as cordas e rindo, né? Deve ter brincado com ela. Tá vendo? Ele estava brincando com você. E tudo isso era muito engraçado. E ela fez isso por 3 vezes, irmão. E Sansão caiu nessa 3 vezes. Eu lembro de um caso, de certa forma até engraçado. Quem nunca deve ter ouvido falar aí no tal do Caneta Azul? Difícil de alguém nunca ter ouvido falar nele, né? É um cara que se descantou aí, que escreveu uma música aí, Caneta Azul, Azul Caneta, e é isso aí mesmo. E tá milionário com isso aí. Ele arrumou uma namorada novinha, bonita, e ficou noivo, e todo bobo. Eu não sei o nome dele, não. Todo bobo, coroinha. Ela foi morar na casa dele, 4 dias morando na casa dele. As perguntas dela, isso ele falando, as perguntas dela eram sobre os bens dele. Como que ele aplicava, o que ele tinha, o que ele pretendia fazer com dinheiro e tal. Sabe o que ele fez? Mandou ela embora da vida dele. Porque ele, mesmo sendo ímpio, ele olhou, mesmo ele sendo velho e ela novinha, ele falou: isso é do diabo, quer meu dinheiro. Aí eu fico pensando, um homem desse teve mais sabedoria do que Sansão, irmão. Nazireu, juiz, cheio do Espírito Santo, e foi deixando se levar. Que negócio é esse de me amarrar? Que negócio é esse de que quer saber de onde vem minhas forças? E Sansão foi iludido. Tá vendo, irmão? Não tem negócio de grande homem de Deus, não. Não, aquele lá é um grande. Ah, aquela lá é a grande missionária. Não tem nada disso não, irmão. Quantos grandes que hoje estão no chão, necessitando de orações, de misericórdia de Deus. Não existe não. Existe esses aqui, que não anda nas rodas dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, é vigiar total, 100%. Não precisa ser perigoso, não. Basta parecer perigoso, que já é motivo da gente sair fora, irmão. Às vezes a gente se acha forte. Não, eu consigo. Não entra não, irmão, sem a instrução do Espírito Santo de Deus. Por fim, ele deu uma outra forma a ela para amarrar ele. E essa foi verdade. E ela amarrou ele. Eu não sei como é que esse camarada conseguia dormir do lado de uma mulher dessa. Já pensou você dormir do lado da inimiga? Uma mulher que quer tirar tuas forças? Uma mulher que é lá dos filisteus, ainda por cima. Ela tinha um prêmio
para ganhar, se eu não me engano, era de 30 moedas de prata, uma coisa relacionada a isso. Se ela conseguisse dominar Sansão e levar para os filisteus, porque ninguém conseguia prender ele. O homem matou 1000 homens de uma vez só, irmão, sozinho, na mão, com a queixada na mão. O rei daquele povo estava louco para matar Sansão. Todo mundo naquela cidade odiava Sansão. E essa mulher era da onde? Era de lá, irmão. Ele pegou uma inimiga para dormir com ele. E mesmo a mulher falando isso tudo, ele já estava bobo. Porque é assim que o diabo faz com as pessoas. Vou tocar nos irmãos aqui que fizeram como eu. Quantas vezes a gente entrou na favela e falou assim: eu vou comprar só maconha, não vou nem cheirar hoje não, porque eu sei que quando eu cheiro eu acabo com tudo. Né, irmãos? E quando chegou lá, né, eu vou pegar só 2, pô. Né, pá? Também não. E daqui a pouco tava voltando lá de novo. Não, agora eu vou pegar 10 aí que eu vou embora. Aí daqui a pouco lá na estação do trem, não, vou lá, acabou. Eu vou lá, agora eu vou pegar mais 10 e aí vou embora mesmo. Quando pensa que não, o irmão tá lá na favela a noite toda, junto com os bandidos. Quando chega de manhã... Mas pode ser a bebida também, tá, irmão? Que a cachaça também é assim, a bebida também deixa o camarada caído no chão, sem dinheiro nenhum, os outros roubam ele, as mulheres bebem o dinheiro dele todo. É assim que acontece. É isso que o diabo tem para oferecer. E Sansão já estava nessa situação, e o que é que aconteceu? Prenderam Sansão. Furaram os olhos de Sansão. Massacraram Sansão. Usavam ele como diversão do povo. Botava ele para rodar, eu não sei o nome daquilo, botava ele para rodar aquilo na frente do povo, e ele empurrando aquela madeira, e girando, e todo mundo dando gargalhada. E Sansão sem força nenhuma, aquele que era cheio do Espírito Santo, porque não deu ouvido à palavra de Deus. Então, se você está se sentindo grande, está se sentindo muito forte, desce à casa do olheiro e peça ao Senhor: meu Deus, seja o meu sustento todos os dias, porque eu sei que eu sou pó, e eu sei que a qualquer momento um vento pode... Tem misericórdia, Senhor. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas pastor não poderia falar isso. Irmão, nós somos iguais ou até piores. A gente sofre invertida de Satanás todos os dias. Tenho certeza que se eu for conversar com qualquer pastor, qualquer dirigente de obra, você vai ouvir isso. Pessoas que se comprometem a fazer alguma coisa, os músicos, sofrem perseguição. Todos nós aqui, para estarmos aqui no domingo adorando a Deus, envergonhando a Satanás que nos aprisionava lá, nós sofremos perseguições, porque ele quer nos levar para lá de volta, para nos envergonhar. E por fim, a parte que eu acho mais linda, é o que eu mais gosto de pregar, é sobre o perdão, é sobre a misericórdia e sobre a graça de Deus. Que ainda que a pessoa esteja lá, se ele clamar pelo nome do Senhor, o Senhor ouve, irmão. Porque qualquer outro, se fosse um outro homem, dizer: Sansão tem mais é que morrer mesmo. Teve tudo na mão, eu não tive nada disso, minha infância foi horrível, sem mãe, sem pai, sem ninguém, eu morando na rua, eu só aprendi coisa ruim. E ele não nasceu num ventre de uma mãe, de um milagre, e teve tudo isso. No dia que houve uma grande festa, o rei mandou trazer Sansão como troféu para o povo, porque ninguém gostava dele. O povo odiava aquele homem, e colocaram ele para que o povo todo visse.
Diz a Bíblia que um menino se aproximou dele e ele pediu ao menino que levasse ele até onde eram as colunas principais do templo. E lá estava todo mundo, estava o rei, estava todo mundo. E ali ele fez uma oração. O que acontece através de uma oração, né, irmão? A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Seja lá quem for, irmão. Seja agora um cachaceiro que está lá dentro da barraca. Se ele estiver lá, mesmo com um copo de cachaça na mão, ele fala: Senhor, me liberta disso. Eu não aguento. Eu até vou beber aqui de novo, porque eu não aguento, eu sou viciado. Mas se o Senhor me tirar, Senhor, eu vou te adorar o resto da minha vida. Deus ouve essa oração. E foi a oração que ele fez. E ele orou mais uma vez a Deus. E pediu a Deus que retornasse as forças a ele. Ainda que ele morresse, mas que ele pudesse se vingar de todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Sabe qual era o plano de Deus, irmão? Era destruir os filisteus. Deus levantou ele para destruir os filisteus. E isso vinha acontecendo. De uma vez só foi 1000, de outra vez foi tanto e tal. Assim estava sendo. Só que até ele vacilar e cair na mão dos filisteus. E Deus teve misericórdia. E ele derrubou aquelas colunas. E caiu tudo sobre todos, inclusive ele. E diz a Bíblia que naquele dia morreu mais pessoa do que em toda a luta que Sansão teve. Todas as pessoas que ele matou na vida, naquele dia ele matou muito mais. Inclusive o rei, inclusive todo mundo. Ou seja, a obra foi concluída. Aleluia. E como entender isso? Pelo Espírito de Deus. Deus teve misericórdia. E tem algumas pessoas, eu até peço perdão, passei um pouquinho assim do que eu estava prometido aqui para deixar, mas para poder finalizar. Aleluia. Tem pessoas que fazem a pergunta o seguinte: e Sansão? Está salvo? Eu não tenho dúvida, irmãos. Não tenho dúvida disso, porque ele se arrependeu. E Deus devolveu a ele aquilo que Deus tinha dado. Deu tempo disso tudo. Enquanto ele estava lá sofrendo, com os olhos furados. Naquela época não tinha antibiótico. Imagina os 2 olhos furados, que dor, que sofrimento daquele homem. E ele orou e Deus respondeu. E ele matou aqueles filisteus. O nome dele está entre os heróis da fé. Como eu vou dizer que ele não foi salvo? Se o nome dele está entre os heróis da fé. Tem uns versículos aqui de Hebreus, capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Está Sansão aqui de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer. Como eu disse, pode acontecer. Mas ainda que aconteça, não deva acontecer, mas ainda que aconteça, o teu Deus te ama tanto, que Ele te perdoa, Ele te levanta, e Ele te renova, e Ele te dá tudo aquilo de novo. E talvez até possa se cumprir aquele versículo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque Deus não vai querer nos perder nunca. Ele vai estar sempre lutando pela nossa vida.
A Bíblia diz, João, Epístola de João diz assim, a segunda: filhinhos, escrevo para que não pequeis, mas se algum de vós pecar, existe Jesus Cristo, o justo, um advogado, e não só pelos seus pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Deus te perdoa, irmão. Deus perdoa o que você pensa errado. Deus perdoa o que você fez, o que você falou. Se você se curvar diante de Deus, inclinar o teu coração e pedir misericórdia ao Senhor, o Senhor vai te lavar com o seu sangue e vai te encher novamente do Espírito Santo. Não acredito no diabo que não tem mais jeito. Você errou, não tem mais jeito. Tem jeito sim, o meu Deus me ama. Ele nunca vai me perder. Ele diz que ainda que a mãe abandone o filho, eu jamais te deixarei. Deus nunca vai te deixar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Boa essa palavra, né? Nós estudamos hoje de manhã na escola bíblica.